Graças a Deus, bom dia. Me chamo Pastor Diogo Salles, somos da Igreja Aprisco do Altíssimo e é uma honra estar aqui orando por vocês das redes sociais, aqui do canal, da bênção com a oração da insistência. Já vamos profetizar a bênção de Deus na sua vida, uma bênção profética. Moisés, em uma certa ocasião, abençoou o povo. E a Bíblia fala que a partir daquele momento que Moisés abençoou o povo obedeceu a Deus. E os caminhos dos seus inimigos não prevaleceu. Sabe, amados, no mundo que nós vivemos, existem muitos obstáculos. São obstáculos na vida espiritual, são obstáculos na família, são obstáculos na vida sentimental, conjugal, obstáculos na saúde, é obstáculo na vida financeira. Mas que tipo de obstáculos, pastor Diogo, o senhor está se referindo? Problemas. São problemas, né? São obstáculos que passamos e quando vencemos esses obstáculos, nós nos tornamos mais fortes. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu quero confessar algo para você. Sozinho é quase que impossível você vencer esse obstáculo, quando ele se trata de um obstáculo espiritual. Existem os obstáculos terrenos, são problemas do cotidiano, né? Os problemas no decorrer da vida, mas tem aqueles problemas que eles são relacionados a espiritual, problemas espirituais. E esses problemas espirituais a gente só vai resolver com a força espiritual que vem de Jesus. Se lembra quando os discípulos estavam no mar com Jesus, ali Jesus com eles no barco, e veio aquela tempestade. Aquela tempestade ali foi um obstáculo que veio para causar medo, terror nos discípulos. Mas quem estava no barco? Vamos raciocinar aqui essa passagem bíblica tão linda, tão profunda, tão maravilhosa e de suma importância para o nosso convívio da fé nos nossos dias atuais. Então observa, veio a tempestade, quer dizer, veio o obstáculo, veio aquele mal. De repente no mar, e o barco ia quase afundar, né? Vamos usar esse termo. Mas aquele barco não ia afundar. Os discípulos, eu me refiro aos discípulos, pensavam que o barco ia afundar, porque as ondas eram grandes, tempestade, imagina só, você no mar, tempestade, barco pequeno, os barcos da época não eram como os barcos de hoje, né? Bem projetado, bem arquitetado, um motor. Não, era com a vela e era da moda da época. Aqueles barcos de madeira, não tinha a tecnologia de hoje, mas eram barcos. E Jesus estava lá com os discípulos. E veio aquele obstáculo, quer dizer, veio aquele inferno, veio aquele problema espiritual para atingir os discípulos. Porque aquele problema não veio para atingir Jesus. Não veio para atingir Jesus. Ele veio para atingir os discípulos. Que ali eram forças espirituais do mal, criaram aquele obstáculo, um mar, e os discípulos entraram em desespero, pânico, pavor, terror veio sobre eles, porque eles imaginaram assim: bem, esse barco vai afundar e a gente vai morrer aqui, todo mundo está perdido. Porque eles estavam muito distantes da terra. Mas quem estava no barco? Jesus. Então, aquele barco, ele nunca ia afundar, eu garanto para você. Porque Jesus estava ali naquele barco, aquele barco podia se levantar, amados, a maior onda
nunca houve, sabe? Não, aquele barco não ia rachar, aquele barco não ia se despedaçar, aquele barco não ia afundar. Eu garanto para você que não ia afundar. Não ia. Quem estava ali naquele barco, Jesus. E tão provável, verdade que eu estou lhe falando, que Jesus estava dormindo ali no barco junto com os discípulos. Olha só, Jesus dormindo. E eles acordaram Jesus. Então Jesus estava dormindo. Mas por que aquele barco não ia afundar nunca? Primeiro, o Filho de Deus estava ali, Jesus Cristo, Todo-Poderoso, morreu na cruz por nós, ressuscitou, está na glória de Deus Pai, o Espírito Santo aqui conosco. Você não imagina o tanto de anjos que estava ali ao redor. Mas pastor, Deus permitiu que viesse aquela tempestade, com o Filho de Deus ali, Jesus ali. Como é que Deus ele faz isso? Amados, aquele barco não ia afundar. Ele não ia afundar. E aquela tempestade veio para amedrontar, para apavorar, para botar medo nos discípulos. Sabe, o mal ele se levanta com um problema para lhe atingir, para nos atingir, para botar medo, para nós duvidarmos do poder de Deus. Quantas das vezes nós de repente nos deparamos com um problema, quer dizer, um mal, né? Forças espirituais que veio com obstáculos na nossa vida para a gente parar. Eu já passei por muitos problemas assim. Algumas situações, vamos dizer assim, algumas situações eu já enfrentei. Graças a Deus eu venci com o joelho no chão, com a minha fé em Deus, repreendendo o mal, me apegando com o Senhor, casa de Deus, no altar, fazendo propósitos com Deus, eu venci. Problemas, lutas, obstáculos. Você está passando aí um obstáculo na sua família, no seu casamento, na sua vida espiritual, no seu trabalho, você está sendo perseguido. O diabo quer te parar para você desistir, para você, sabe? Tem até um ditado que diz assim, perdoe-me eu falar, mas tem um ditado popular que diz assim: o mal tá querendo que você chute o pau da barraca para você até causar um dano contra si mesmo, né? Tomando uma atitude precipitada, uma atitude errada, que venha lhe rebaixar, ou que você venha fazer algo que venha manchar a sua reputação, a sua imagem, o seu nome. É isso que o mal quer. O mal, ele cria situações e coloca na cabeça da pessoa para fazer isso. Aí a reputação da pessoa vai embora, o nome da pessoa vai embora, a pessoa fica com o nome manchado, enfim. E eu tenho algo para lhe falar. Confia em Deus. Porque se você está com Cristo, você está no barco. E quando Jesus está com uma pessoa no barco, o barco não afunda. Deus permitiu aquela situação. Você sabia disso? Deus permitiu. Talvez você esteja pensando, pastor, o senhor falou, mas não respondeu. Então eu estou respondendo. Deus permitiu aquela situação. A Bíblia fala que nada acontece sem a permissão de Deus. Você já viu isso na Bíblia? Pois é. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então Deus permitiu aquela situação. Mas deixa eu te falar, você não imagina, deixa eu falar aqui para você, você não imagina o tanto de anjos que tinha ali ao redor daquele barco. O barco não ia afundar. Pastor, mas os anjos estavam lá e aquela tempestade, como é que pode? Você não imagina o tanto de anjos que estavam ali, guardando Jesus e os discípulos. Mas por que os discípulos não creram? Cada incredulidade, do medo, eles deixaram o pavor, o medo tomar de conta. É isso que acontece quando nós deixamos o medo tomar de conta do nosso coração, o pavor, aquela situação, e aí a pessoa perde o controle. Pois é, porque Jesus estava tão seguro que tinha anjos ali guardando ele, os discípulos, ele estava dormindo. Quer dizer, confiança em Deus.
na tribulação, confiança em Deus na perseguição, confiança em Deus na hora do perigo. Amados, não abandone sua fé. Você saiu da igreja, volte para a igreja. Volte para a igreja, porque na igreja você vai encontrar forças. Nós temos aqui o culto da igreja. Nós temos muitos amados que assiste pela vídeo. Continue assistindo. Você só não está aqui presencialmente, mas você está aqui assistindo. Porque a gente tem pessoas que a gente vê ali a concentração deles, ali assistindo, ali pegando cada palavra, orando. Sabe, que não pode estar aqui porque são de outros estados, de outra cidade. E não pode estar aqui, tenho certeza, se eles morassem aqui, com certeza essas pessoas estariam aqui toda sexta e domingo. Então volte para a casa do Senhor. Você que assiste pela vídeo, continue assistindo os cultos. Nós temos aqui o culto de libertação toda sexta, 19 horas, ao domingo, o culto das 18 horas, eh, buscando a salvação em Cristo. É o fortalecimento com o clamor da família. E aí no finalzinho a gente faz aquele clamor pela família, porque o que nós queremos para nós queremos também para nossa família, né? Aquele culto de adoração, de fortalecimento, aquele culto que nós aprendemos a nossa vida espiritual com Deus, passamos a entender as revelações que Deus passa para nós. Então isso é passado no domingo às 18 horas aqui na igreja Aprisco do Altíssimo. Na sexta, às 19 horas, culto de libertação. Inclusive, amanhã, hoje nós teremos esse culto. E a gente tem visto Deus se manifestar. Então, vamos continuar com Cristo. Se você está com Cristo, você está no barco, você não vai afundar. Eu garanto para você, você não vai afundar. Agora, se você sair do barco, aí fica difícil, né? Continue no barco com Cristo. Você continue buscando a Jesus Cristo, continue temendo, sendo fiel, olhando para a sua salvação, porque com certeza você vai vencer. Você vai dar a volta por cima. Amém? Vamos orar? Copo com água na mão. Eu tenho mais coisas para falar que Deus está me trazendo aqui, mas eu vou deixar para outra oportunidade. Um abraço a vocês novos no canal, vocês do canal, vocês visitantes, que Deus abençoe. Você pode enviar seu nome para nós colocarmos no caderno. Esse caderno, ele fica do lado da cabeceira da nossa cama, minha da minha esposa, que nós clamamos. O caderno está ali, ó. Nós estamos clamando por você. Lembre da casa de Deus. Ela precisa das suas orações e precisa das suas contribuições para que a obra de Jesus Cristo continue aqui na terra. Seja um instrumento da mão de Deus. Não pense só em si. Pense na casa de Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor. Porque Ele foi fiel para conosco, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. Vamos orar então? Vamos lá. Pai amado, muito obrigado pelo Senhor ter morrido por nós, meu Salvador Jesus, na cruz do Calvário. Aleluia. Santo e santo e santo e santo é o Senhor, Todo-Poderoso. O Senhor é o pão da vida. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor é o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Aleluia. Oh, Pai, Tu és a nossa força, Tu és o nosso amparo, Tu és o nosso galardoador, Tu és o nosso provedor, o Senhor é o nosso curador, nosso libertador. O Senhor disse: Eu vim para trazer vida e vida com abundância, e nós cremos nisso. É o Senhor quem traz a vida. O Senhor multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, o Senhor multiplicou em mais de 5.000 pessoas, fora mulher, crianças, comeram, ainda sobraram 12 cestos.
o Senhor multiplicou, aleluia. Pai, nós te louvamos e agradecemos o Senhor. O Senhor é o pão da vida e nós entregamos nossas vidas em tuas mãos, nosso coração, nossa mente. Nós entregamos a igreja do Senhor, nós entregamos a nossa casa, nosso trabalho, a nossa saúde, Pai, na mão do Senhor. Nossos problemas, nossas preocupações e esse obstáculo criado pelo mal que veio para nos parar, ele caia por terra em nome de Jesus. Porque essa passagem que eu estava falando, o Senhor acordou, os discípulos lhe acordaram, e o Senhor estendeu uma mão e repreendeu o vento, o mar, a tempestade, tudo se tornou em abundância, ao ponto que os discípulos ficaram assustados. Nunca tinha visto tamanha gloriosidade, tamanho poder. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, estenda a tua mão em direção à tua igreja. Estenda a tua mão em direção ao teu povo, os teus amados e amadas, nossa família, nossas vidas, e que todos os problemas que vieram contra a tua igreja, contra o teu povo, meu Pai, contra a nossa família, caia por terra e se torne cinza debaixo dos nossos pés. Os nossos perseguidores venham cair por terra. Os opressores da tua igreja venham cair por terra, se torne cinza, venham ser envergonhados. Ó Pai, aqueles que se levantam contra a tua casa, teu povo, venham ser envergonhados, Senhor. Oh, aleluia. Pai amado e Pai querido, que o Senhor abençoe a cada um que ora conosco e que o Senhor cure os que estão doentes, o Senhor liberte, o Senhor traga paz, o Senhor traga cura. Oh, aleluia, o Senhor traga o fortalecimento, Pai. Supra a necessidade do teu povo, não deixe faltar o pão nosso de cada dia, Pai. Deus, nós te agradecemos. O Senhor é o pão da vida. Aleluia. O pão da vida. Jesus, o pão da vida. Aleluia. Oh, meu Deus, que o Senhor venha tomar este culto que vai ser realizado logo mais às 19 horas. O culto de domingo às 18 horas. Oh, Pai amado, abençoa as igrejas, abençoa os teus servos e servas que pregam a tua palavra. Fortaleça cada um deles, Pai. Fortaleça o teu povo, independente da igreja que for, mas que ela pregue o Senhor, que ela viva a fé no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, começamos o dia orando e vamos terminar o dia agradecendo ao Senhor. Aleluia. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E todos que estão viajando, que o Senhor guarde no trânsito, guarde a tua serva, a missionária, a viajando, que a Lidaiane, que o Senhor guarde ela, guarde, meu Deus, minha sobrinha, abençoando em nome de Jesus. Abençoe, meu Pai, e que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da tua serva e todos que estão com ela, Senhor. Toma nas tuas mãos, Pai amado e Pai querido, eu entrego na mão do Senhor esta oração, agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagrando esta água e abençoando as fotos, peças de roupas de familiares, em nome de Jesus. Pode beber da água, creio, Senhor, é contigo. Deus nos dê uma ótima sexta-feira. Jesus é o pão da vida, é o nosso Deus. Aleluia.